A infância é o período mais mágico, puro e lúdico que podemos viver. É nessa fase em que começamos a construir quem nos tornamos. É nela em que vivemos experiências e aprendizados que levaremos para o resto da vida. Os bons e os não tão bons, né, gente? Para as crianças, a alegria, o medo, a vergonha, a raiva, a euforia parecem infinitos. Já perceberam isso? Isso porque, nessa etapa tão linda na nossa vida, as escalas do mundo ainda estão na nossa imaginação. E normalmente são gigantescas. Assim, tudo é possível, literalmente. Mas enquanto adultos, muitas vezes nos esquecemos de como é ser criança. E isso é muito comum. A Adriana Calcanhoto tem uma música em que ela diz: saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Bula, Galileu e também você e eu. Todos fomos criança. Então, como olhar com mais empatia para a infância? O que faz uma infância feliz? Como criar crianças mais saudáveis, seguras e autônomas em um mundo hiperconectado e, eu acrescentaria, muito competitivo? Para nos ajudar a pensar nesses desafios, estamos muito bem acompanhados hoje pelo médico pediatra, alergologista e professor universitário Hélio Simão. Seja muito bem-vindo, Hélio, e muito obrigado por estar aqui hoje estefanando com a gente. Hélio, meu querido, vamos começar falando sobre crianças. A primeira curiosidade que eu tenho, o que foi que te levou à pediatria? O Hélio, pessoa, como é que ele foi parar na pediatria? Excelente pergunta, porque eu tenho filhos, né? E quando eu comecei a pensar na minha especialidade, eu pensava assim, bom, eu como vou ser pai futuramente, é muito bom que a gente já tenha uma experiência, né? E isso me chamava a atenção como as crianças elas eram espontâneas. Elas expressavam o que elas pensavam. E é isso que eu valorizo hoje. A gente vê, sabe que o adulto já tem, né, vários mecanismos de controle, mas a criança não. Ela vai te dizer se ela está gostando, ela vai protestar, ela vai mostrar a raiva, ela vai mostrar que está feliz. E isso foi uma das coisas que me motivou a fazer pediatria. Porque eu achava muito mais tranquilo trabalhar com crianças, porque elas iam demonstrar os seus sentimentos, e se estivessem doentes também, né? Uhum. E isso é algo que é muito definidor de uma especialidade, né? Uhum. Tu poder atuar bem cedo em prevenção, que é algo que eu preconizo muito, prevenir antes de remediar, e a criança, ela é esse terreno fértil para prevenção, para orientação. Então, essa foi a minha decisão por pediatria. E eu vou lhe dizer, querido, sinceramente, é uma decisão muito corajosa, porque da mesma forma que existe todo esse lado incrível, né, de lidar com a criança, com as crianças, eu imagino também como não deve ser fácil quando se lida com crianças muito doentes, que estão em situação de sofrimento, para não dizer até né, em situações terminais. Como é que se lida, querido, com essas situações como indivíduo, como pessoa, pai, uma pessoa sensível, que a gente já percebe que você é muito sensível? Como é que se lida com situações como essa? É bem difícil, porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, do familiar e da própria criança. Eu sempre fui muito de respeitar e ter uma decisão compartilhada. Por mais simples que seja o tratamento, eu acho que o compartilhamento faz com que as dores sejam menores. É muito difícil, porque a gente precisa também se isentar um pouco desse sofrimento para ajudar e para dar esse apoio. Então, sempre eu converso muito com os pais, converso muito com a criança, porque a gente precisa utilizar uma linguagem que a criança entenda. E ela precisa saber que a gente sabe o sofrimento que ela tem e respeita as suas ideias. Então, é uma decisão sempre compartilhada, e o sofrimento, embora não seja demonstrado muitas vezes, ele é um sofrimento grande. Eu imagino, querido, eu imagino. Hélio, falando agora então mais um pouco sobre crianças.
Que é um tema fascinante, né, gente? Assim, eu sou padrinho, padrinho meio que avô, e esses dois pequeninos estão transformando minha vida para melhor. Imagina um pai, então. Uma coisa que eu penso muito, exatamente nesse sentido, ser padrinho, né, tal, a gente pensa muito, e eu acho que, eu não sei quando a humanidade começou a pensar desse jeito, sei que antigamente não se pensava, mas eu acho que de uns 100, 120 anos para cá, a ideia de infância surgiu, né? Antes não existia nem a ideia de infância, eram pequenos adultos, né, que com 5, 6 anos já eram colocados a trabalhar. Então a ideia de infância surge, e pouco a pouco com essa ideia de infância surge também a ideia de que a infância é o momento em que a gente molda o adulto. Então uma curiosidade que eu tenho bem simples assim, que eu fico me perguntando muito, até que ponto você acha que pensar na criança como um futuro adulto que precisa ser, amorosamente falando, moldado? Eu uso a palavra no sentido bem amoroso, não no sentido, é que me falta uma palavra melhor. Mas, ao mesmo tempo, entender que existe um momento presente. E que o momento presente significa que a criança precisa ser criança. Que tipo de equilíbrio você acha que a gente pode ter pensando nesse sentido, assim? Olhar para a criança e pensar no futuro adulto que ela vai ser, mas ao mesmo tempo entender que ela é uma criança e que existe o agora. Excelente, né, a colocação. A criança, ela vai tendo as fases, né? São várias fases. E a gente, eu como pai, ou como pediatra, como alergista, eu preciso conhecer bem essas fases, e os pais também precisam se informar, porque através do conhecimento daquela criança, eu vou poder ajudar e respeitar ela. Isso é algo fundamental em todas as fases. O que a gente vê muito hoje? Existe pouco tempo de convivência entre os padrinhos, os familiares, os amigos, porque a gente tem uma série de tarefas e a gente tem que buscar esse tempo, a gente tem que criar. Porque nada melhor do que o período de convivência. A gente precisa menos convivência virtual e mais convivência presencial. Isso é a chave, porque a gente não tem uma fórmula, nem o pediatra, nem o educador, nem o padrinho, para dar o melhor para essa criança. A gente vai construindo junto. Esse futuro que tu fala é mais importante o presente, porque um presente onde essa criança tenha todas as necessidades dela atendidas, sejam psicológicas, sejam de lazer, sejam físicas, ela vai ter um caminho mais tranquilo e ela vai definindo o caminho dela. A gente não pode... adulto é adulto, criança é criança, bebê é bebê. E cada um tem o seu mundo, o seu universo. E a gente vai, né? E Hélio, eu adorei isso que você falou. A criança vai moldando o caminho dela. Fala um pouco sobre isso. Em que sentido? Assim... por exemplo, tem crianças que elas são muito interativas. Então, a gente tem que procurar fazer com que essa criança ela tenha atividades que ela possa criar, que ela possa interagir. E tem outras crianças que a personalidade é mais introspectiva. Claro, também tem que ser estimulada que ela tenha contato social, mas talvez ela goste mais de ler livros, de fazer menos esportes, aí faz menos esportes, lê mais. A outra gosta mais de esportes, aí vai ler um pouco menos, mas tem que ser incentivada. Porque se a gente não mostra para a criança o que existe, olha, um instrumento musical, existe os idiomas, existe os esportes, existe a dança, ou seja, ela precisa ter contato e ela vai definindo, mas não é a mãe, o pai, ou o educador, ou o pediatra que diz, olha, ela vai fazer natação, inglês, dança, violino, entende? Então, isso é conhecer e isso é ela se definindo e a gente aprendendo, porque a gente aprende com elas. Uhum. As crianças, elas nos dão, assim, verdadeiras lições. Isso é muito bom. Conta uma, querido, que você como pai, né? Você é pai da Helena, do Luca, do Bernardo. Tem uma situação que foi agora, semana passada, por exemplo, a gente estava numa loja, no shopping, e aí eu encontrei uns amigos. E eles têm um filho maior, né? Que tem hoje 14 anos, e o meu tem 6. E aí o meu estava com balão, e aí eu disse, joga com o menino, né?
E aí o menino não interagia muito com ele. E aí eu disse, mas Luca, joga com ele. Daí ele disse assim, pai, eu tenho que respeitar, ele não quer jogar comigo. Gente, E aí eu disse, fantástico que isso, né? bom, filho. Então vamos jogar eu e tu aqui, ou tu joga sozinho, que eu tenho que fazer, tenho que ir pra fila pagar, né? Mas eu achei muito legal. E é isso que isso acrescenta, porque eu digo, Meu Deus, e que como? bom, né? Eu não me dei por conta que ele não queria interagir, mas ele se deu por conta que o menino tá noutra faixa etária, não queria interagir com ele, né? E que frase fantástica, eu tenho que É, respeitá-lo, incrível isso, né? sim. E é o que a gente tenta passar, E o né? Luca tem 6 anos, né? Vai fazer 6 Vai agora, fazer 6 dia anos. 22 de dezembro. Falando nisso, querido, assim, uma coisa que me passou pela cabeça agora, discutindo essa questão da infância, do upbringing, né, como se diz em inglês, do criar a criança. Assim, a nossa geração, ela e as gerações anteriores à nossa, foram criadas num mundo onde a autoridade do mais velho era inquestionável. E muitas vezes, graças a Deus não foi o meu caso, mas de muitas pessoas que eu conheço, essa autoridade, ela muitas vezes se tornava violenta. Não necessariamente no sentido físico, mas no sentido emocional, autoritário, até porque, né, os pais da nossa geração, eles carregavam mais vergonhas do que as pessoas de hoje, né? Uma coisa bonita da evolução do mundo é que as pessoas vão se aceitando mais como elas são, se tornando adultos menos envergonhados, e as crianças acabam vivendo em mundos um pouco mais livres, em que elas podem procurar ser o que elas são. Então, na nossa época era menos, né? Hoje eu tenho pais incríveis que ainda estão vivos, têm mais de 90 anos, que eu amo de paixão, mas eles cresceram no mundo com mais vergonhas do que o meu. Então era normal que certas coisas se tornassem um pouco, no inconsciente deles, um pouco assim, agressivas, ou que fossem gatilhos para vergonhas deles, né? Eu me lembro uma vez particularmente muito, muito fofa essa lembrança. Eu estava no quarto e meio que eu tinha 4 ou 5 anos e meio que comecei a sambar, a rebolar, né? E eu vi que meu pai, ele chegou no quarto. Hoje eu percebo como isso disparou vergonhas nele. Aí ele chegou e disse assim: "Para com isso, para com isso". E aquilo me fez assim, sabe? Porque eu estava sendo espontâneo. Hoje eu entendo. Isso mexeu com vergonhas dele, né? O homem cresce com aquelas ideias, né? Etc. Bem, e aí, assim. Mas, por outro lado, era um mundo onde o lado amoroso da disciplina funcionava muito bem. Como você falou naquele bate-papo, né, que a gente estava tendo antes da entrevista, o Hélio, ele estudou no colégio de freiras e você estava comentando com a gente, né, que aquela disciplina que na época você não entendia, você percebe como te ajudou hoje, né? E eu digo a mesma coisa da minha criação. Hoje, eu não estou dizendo que isso é generalizado, mas existem outros aspectos ou outras maneiras de se ver, algumas se tornam um pouco radicais. Mas, enfim, existem percepções, né? Se fala da educação positiva, né? Eu entendo, não sou nenhum grande especialista nisso, muito pelo contrário. Mas eu percebo isso no cotidiano das pessoas que eu conheço, né? Os ingleses chamam um pouco a geração snowflake, né? Que tudo ai meu Deus, né? Então, então assim, claro que tem seu lado positivo, né? Uma interação talvez mais respeitosa com a criança. Você falou uma coisa muito importante, a ideia que um grande amigo meu, que inclusive deveria estar aqui, não está, disse uma vez, ele é pai de uma criança também, que uma das piores coisas que você pode fazer com a criança é não levar a sério o que ela está sentindo. Eu fiquei emocionado com aquilo que ele falou, sabe? Então, essa maneira de se criar hoje tem tremendas vantagens. Mas eu te peço, Hélio, assim, com a tua experiência, com a tua nítida sabedoria, com a tua inteligência, o que é que você poderia compartilhar com a gente no sentido do equilíbrio entre essas duas coisas? O que é que você acha que é vantajoso e desvantajoso em cada uma desses approaches, vamos dizer assim? Sim. Mais uma vez, é importante tu ver as fases, né? Por exemplo, uma criança na pré-escola, né? Que é o caso dos meus. A gente é muito mais permissivo, porque, claro, elas têm horário de tela, né, que a gente controla, e é difícil, é bem difícil. A minha esposa, ela é muito também preocupada com a questão das telas, mas assim, em geral, a gente é mais permissivo, porque eles têm muita criatividade, eles não podem ser podados e nem censurados, mas à medida que eles vão crescendo, a gente vai colocando rotinas. Os nossos, eles têm rotinas, mas é uma rotina ainda
um pouco mais tolerável, né? Não se pega a criança, coloca no castigo, não, a gente conversa, tenta fazer formas com que ele entenda, porque chega a hora de dormir, e aí é necessário dormir, mas uma outra vez que a gente foi para uma festa e tal, a gente tolera mais, dormir um pouco mais tarde. Esqueceu de escovar o dente no outro dia, a gente fala, é muito importante. Ou seja, à medida, agora o Luca vai para primeira série, então já vai mudar, as exigências e disciplinas, elas precisam ir mudando, de acordo com as responsabilidades que a gente quer. Mas, realmente, hoje, a gente procura permitir mais que essa criança se expresse. Isso não quer dizer que ela não tenha postura, isso não quer dizer que ela não tenha educação. Por exemplo, ontem foi a formatura do Luca na pré-escola. Ele ficou sentado, ele se manifestava, ele sorria, ele não levantou da cadeira, ele não fez bagunça, ele ficou lá, naquela postura, que era a postura de uma formatura. Todos os colegas também, mas assim, não é poder fazer tudo também. Então, isso é muito difícil, assim, a gente definir, porque cada criança também tem o seu universo. Então, por exemplo, tem crianças que são mais introspectivas, são mais tímidas, ou tem algum já espectro autista. Então, a gente precisa ter aquele olhar. Porque tudo que a gente faz, o pai e a mãe, não falando como profissional, a gente sempre quer o melhor. Mas, às vezes, a gente precisa de orientação, precisa de programas como os teus, de alguém que tem esse olhar, muito obrigado, né, de querer melhorar a educação da criança, a saúde da criança. Isso tudo é informação. E eu sempre falo assim para os pacientes, alérgicos principalmente, que o que mais salva vidas hoje é a informação correta. Porque a gente tem todas as possibilidades hoje, né, inclusive a inteligência artificial, que é muito rápida, a gente precisa saber a fonte. A gente precisa, e qual é a fonte? Programas com especialistas, sociedades das especialidades, médicos comprometidos, professores, que têm sempre uma evidência científica que podem orientar especificamente aquela situação. Querido, você falou uma coisa super importante. Como professor, eu fico muito feliz de ouvir. Porque hoje, de fato, as informações são extremamente disponíveis, né? A gente não tem problema mais de acesso à informação como antigamente. O nosso problema hoje, que eu acho que a gente está começando a lidar com isso, e provavelmente vai demorar um pouco até que a gente tenha um certo equilíbrio, é construir filtros adequados, né? É dar para as pessoas filtros, porque é muito perigoso você chegar no mundo da informação sem filtros, né? Pode levar a situações realmente muito complicadas. Com que idade você acha que é interessante a criança entrar para a escola? Segundo, como você e sua esposa, que diga-se de passagem, eu vou querer entrevistar a nutricionista, como é que vocês lidam com essa questão da tecnologia, né? Do convívio, isso que a gente está falando agora da tecnologia. E terceiro, que também é uma pergunta muito importante, por exemplo, os meus queridos afiliados, eles têm, queridos não, amados afiliados, eles têm aquilo que eu vejo que é um privilégio, que é de conviver com muitas pessoas, né? Mas eu fico pensando naquele equilíbrio, o convívio, e aí eu falo no sentido geral, não no sentido específico. O convívio com muitas pessoas versus, que foi o meu caso, eu não tive convívio com muitas pessoas. Meus pais vieram da Itália, né? Meu pai era um industrial, a gente vivia num mundo um pouco recluso, de imigrantes que, com boa situação financeira, que não tinham tanta vontade de interagir com o mundo. Não, nada de preconceito, nada, mas era uma família feliz que se bastava, vamos dizer assim. Eu estou exagerando um pouco, mas eu, assim, eu sou essa pessoa, né, com meus problemas, que não são poucos, viu, gente? Mas também com minhas qualidades, um pouco também em função disso. Que equilíbrio você daria? Que equilíbrio você acha que você poderia visualizar nessa questão? Vamos lá. Primeiro, a idade, né? A idade também é algo que pode variar. Uhum. No caso, assim, a criança ela vai ter períodos que ela está pronta para determinadas habilidades. Isso é fisiológico e a gente precisa respeitar. Na pré-escola, é muito interessante algumas linhas, como a montessoriana, que a criança ela vai construindo esse aprendizado. E é pré-escola, ela não precisa ter grandes disciplinas. Quando a gente foi escolher a escolinha, né, a minha esposa ela gostou muito dessa escola que é na frente de uma praça. E aí isso foi algo determinante para ela escolher.
além da escola ser boa, claro, ela tem é montessoriana, a gente tem um acesso a todos os professores, a gente confia plenamente na metodologia pedagógica da escola, mas assim, a praça foi o determinante, tinha outras também que eram muito boas as escolas. E a minha esposa, com a visão de mãe, ela viu a praça. E eu, com a minha visão mais prática de pai, eu pensei assim, mas nessa escola a gente pode colocar ele e depois ela, e eles podem depois só atravessar a rua e ir para a faculdade. E ela, mas não tem uma praça aqui. E aí ela me convenceu. E hoje eu estou assim, satisfeito, e ouvi ela, pensei e disse, mas o olhar dela é um olhar muito bom, porque ela quer dar mais oportunidade. Hoje a gente só vê praça no interior. Exato. Em Porto Alegre é difícil as crianças irem para uma praça, aí da casa ou da escola e para uma praça. Exatamente. E isso foi muito lúdico. E foi quando a gente se integrou os pais. Hoje a gente tem um grupo dos pais, das mães e dos pais e das mães. E a gente se encontra, a gente faz churrasco só os pais, faz churrasco com as mães, faz com as crianças. Ou seja, a gente tem uma outra família. Que legal. Que acompanha, né, pelo menos até agora a pré-escola, depois alguns vão para outras escolas. Então, isso é muito importante. Então, a idade para entrar na escola, ela tem que ser fisiológica. Se a criança está preparada, e geralmente a criança com 6, 7 anos, ela já pode ser alfabetizada. Ela tem, mas algumas vão se alfabetizar antes, outras depois, está dentro, né, do que, respeitando as individualidades. Depois, a tua segunda pergunta foi a tecnologia. A tecnologia é algo que eu tenho 58 anos, eu entrei na tecnologia, porque senão tu fica fora de não posso dar aula, não posso fazer nada. Mas a princípio, eu achava assim muito complicado, porque a tecnologia afasta, né? O que eu mais gosto, que é a relação médico-paciente, a relação com os amigos, afasta. Mas a gente dosa a tecnologia. E existem estudos mostrando o período que uma criança pode ficar na frente de uma tela, né? Então a gente sabe que isso também depende da idade, mas assim, mais de 1 hora na frente de uma tela, seja ela qual for, isso não é nada saudável para essa criança. Mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Mas aí tem, né? Claro, idades, relativo, claro. Né? A gente está falando mais de pré-escola. E a gente vai também utilizando limites. Porque ele está lá no celular, a gente já bloqueou, já explicou que não pode entrar no YouTube, né? Então a gente vai. Claro que às vezes chega um padrinho, e daí já não está bloqueado o celular. Mas isso é dia a dia. E nada mais do que a gente explicar para a criança. Os meus filhos, quando chegam no super, que a gente vai, né, não fazendo propaganda, mas assim, quando a gente está lá no Zafari, eles gritam assim, papai, isso aqui não é saudável, né? Ah, mãe nutricionista, e o pai alergista e pediatra, e gritam, a gente morre de vergonha. Papai, mas olha aqui os salgadinhos, vão passar aqui, não é saudável. Isso é muito gratificante pra gente, porque a gente tem que dar o exemplo. Não, se eu for lá e falar que refrigerante não faz bem para a saúde, mas se eu tomo refrigerante, então na nossa casa não entra o refrigerante. Porque é um dos piores alimentos do mundo, né? A Inglaterra fez lá uma lista dos piores alimentos, tá a salsicha, tá os salgadinhos e o refrigerante. São os top lá da lista, né? Dos piores alimentos. Então, como que eu vou concordar com isso? E isso é muito legal, porque outro dia ele vinha da casa de um colega e o coleguinha ofereceu uma bolacha recheada. Ele não sabe o que é bolacha recheada. Vai fazer 6 anos, ele não sabe, porque ele não tem curiosidade e foi orientado que aquilo faz mal para a saúde, tá? Resumindo. Mas aí ele resolveu experimentar. Ele experimentou, não comeu toda a bolacha, chegou em casa e começou a ter diarreia. Uau! Né? Então, ou seja, realmente não faz bem para a saúde, ou psicologicamente ele não aceitou a bolacha recheada. E isso é muito legal, porque a gente daí vê que tu tá plantando uma semente. Tu tá plantando a semente que é a função de pai, de alergista, de médico. Eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que tentar mostrar o que é hoje mais saudável. E a criança vai, né, criando esse caminho dela, né? E depois a última que tu perguntou, da questão social, né? Bom, a gente procura socializar ao máximo. Em todos os ambientes que a gente
convive, seja na praia, seja na serra, seja com a família. A gente procura, porque essa é a nossa função de integrar. Se a criança não responde, ou ela não quer aquela interação, a gente respeita também. Mas a gente, como educador, né, já falo como educador, a gente tem que proporcionar. Eu não posso isolar uma criança porque eu acho que o mundo está difícil. Fantástico. Não, mas nossa, eu tô amando ouvir tudo isso e me sentindo um pouco culpado por ter dado um guaraná a outro alguma vez. Meus afilhados não vão mais fazer isso. E aí eu tenho uma última pergunta sobre crianças e depois eu vou começar a fazer uma ponte para falarmos um pouco também de alergias, né? Porque o Hélio é especialista em alergias. A minha última pergunta, totalmente criança, é: tu achas que é mais fácil ou mais difícil ser pai hoje do que na época que nossos pais, eu tenho 55, a gente é praticamente a mesma geração. Tu acha que a época dos nossos pais era mais fácil ou mais difícil ser pai e mãe do que é hoje? Eu acho que eram dificuldades diferentes. Porque eu sempre parto do princípio que o pai e a mãe, eles vão sempre procurar fazer o melhor. Embora muitos, inclusive, precisem de ajuda, né? Então, eu acredito que naquela época, né, que a gente foi educado, toda aquela repressão, que não é algo saudável, mas culturalmente, naquele período, né, a disciplina muito maior que é hoje, era algo que eles achavam que era o melhor. Talvez a gente pudesse ter outros potenciais, mas culturalmente a gente tem que respeitar aquele período. Então, eu acho que era tão difícil quanto hoje. Só que eram dificuldades, eram outros conflitos que a gente precisa estar atento, né? Mas não vejo assim que seja agora mais difícil, porque eles também falavam que era difícil, e eles também nos colocavam assim em situações de proteção que talvez não fosse o ideal, mas culturalmente naquele momento era o que eles tinham de informação. Alguns pais não tinham também curso superior, não tinham acesso a todas essas pedagogias, né, que hoje se tem, né? Fantástico, assim, fantástico, Hélio, assim, uma resposta equilibrada, amorosa, eu concordo plenamente contigo. Fazendo agora uma ponte para alergia, Hélio, eu vou começar com a criança indo em direção à alergia. Eu fiquei curioso agora e com um certo sentimento de culpa. Que alimentos você acha assim que são do tipo, claro que isso varia, né, de pessoa para pessoa, criança para criança, mas do tipo assim, ó, não dê isso, né, assim, tente esquecer isso. E aí, já fazendo a ponte para a questão da alergia, eu te pergunto, o que é uma alergia? Perfeito. Eu te colocaria assim, ó, hoje a gente tem uma explosão de alergias. Sejam respiratórias, alimentares, dermatológicas, é algo assim que já foi até colocado como uma pandemia de alergias, embora a pandemia a gente utilize mais para quadros de infecções, né? Mas assim, para dar essa expressão da importância hoje, né? Se calcula que em 2050 metade da população mundial seja alérgica. Vai Meu ser Deus. alérgica. Então, isso é dados da Organização Mundial da Saúde, né, da OMS. Bom, então, vendo esse contexto todo, a gente tem que pensar sempre em prevenção, em tentar evitar ao máximo, né? Como tu perguntou, que alimentos a gente vai oferecer e quais a gente vai proibir? Isso é muito também individual. Mas o que se sabe hoje das causas de alergia? Tem várias as causas de alergia. Primeiro, precisa ter uma genética. Eu sempre digo assim, ó, alergia não é para quem quer, é para quem pode. Tem que ter essa herança genética. E o que muda? Por que um desenvolve, tem gêmeos? Os dois receberam a mesma carga genética. Por que um desenvolve e o outro não? Aí vem a epigenética, que é o estilo de vida. E aí entra a alimentação. Então, são vários fatores que são cogitados como causadores, né, desse aumento. Não é só um aumento dos casos de alergia, são alergias mais graves e também mais persistentes. Então, Meu é um Deus. alerta. Bom, entre eles está a alimentação. E na alimentação se estudou
que os alimentos multiprocessados, então alimentos muito industrializados, são aqueles que podem alterar mais a nossa microbiota intestinal. A microbiota é como se fosse assim a grande descoberta, porque é como o segundo cérebro que a gente tem. Então, ela vai determinar, inclusive, os fatores emocionais. Só que isso é tudo muito inicial, esses estudos. Então, a gente não tem assim, ó, qual é o probiótico para tal doença. Genial. Existe aí estudos mostrando aqueles micro-organismos que são os probióticos, as bactérias ou outros micro-organismos que podem ser mais benéficos e proteger, e tem aqueles que são mais patogênicos. Então, esses alimentos multiprocessados, eles alteram a microbiota para que cresçam mais os patogênicos. Eles também têm estudos mostrando que eles favorecem as alergias, esses patogênicos. Ou seja, a gente precisa se proteger e precisa de alimentos o mais próximo do alimento in natura. Então, todo alimento in natura, né, que ele não sofreu nenhum processo, ele é mais saudável. E claro, né, se ele foi só aquecido, ele não vai perder tanto as suas propriedades, mas se ele foi multiprocessado, ele vai perder. Então seria um pouco naquela linha, né, de se minha bisavó não reconhecesse o alimento, é melhor não comer. Né? Perfeito. No nosso caso, a avó, né? Né, Hélio? Eu sempre tenho também um estudo de caso, que é a minha mãe, que fez 90 anos agora. Então eu vejo a alimentação dela e eu digo, bom, ela se alimenta e não fez mal, está com 90 anos e está com os exames perfeitos, é um alimento excelente. Então ela é um estudo de caso real. Né? Real, tu tens um estudo de caso dentro de casa, né? Hélio, fala um pouco pra gente, assim, o que é uma alergia? É uma hiperreação do corpo? É como se ele lesse um ataque? Perfeito. A alergia, ela nada mais é do que uma reação exagerada do teu organismo a algo que pode ser uma proteína que é inofensivo. Não é uma bactéria, um vírus, uma célula de tumor, nada. Ela é um alimento, um pólen de uma planta, o pelo do pet de dentro de casa. Ou seja, o organismo interpreta como algo perigoso e ele faz uma reação inflamatória. E aí existem vários graus de alergia, desde leve até muito grave. E aí começam as manifestações, a rinite, a asma, a alergia alimentar, a dermatite atópica, que é a alergia de pele. Tudo isso é uma resposta exagerada do organismo de algumas pessoas que têm isso predisposto. Como eu falei antes, é só para quem pode ter alergia. É só para quem pode. Mas aí se tu prepara, eu gosto de comparar como um terreno fértil, né? Então, por exemplo, nós temos dois terrenos, aqui um terreno desértico e aqui um terreno fértil. Esse terreno fértil, dependendo da epigenética, do estilo de vida, pode crescer ou não alergia. Por isso que a gente pode desenvolver alergias ao longo da vida e pode também deixá-las, né? A gente consegue se livrar. Mas esse terreno desértico, vamos dizer, essas pessoas aqui, elas não vão ter alergia nunca, porque elas não têm essa predisposição. E o que hoje se estuda, que a estimativa é que aumente muito estas pessoas com manifestações alérgicas. Tu imagina, dentro de 25 anos, nós vamos ter a metade da população mundial com algum tipo de alergia. Isso é alarmante. Muito alarmante. Em relação às alergias, assim, Hélio, pensando agora de novo na questão da criança, pela sua experiência, eu pergunto assim, exatamente mirando não estudos científicos, mas assim a sua experiência. Você lida com crianças e é especialista em alergia. Em que sentido, o que é que os pais precisam saber? Isso eu acho que é uma pergunta muito importante. O que é que os pais precisam saber em relação à existência de alergias em crianças? Porque para a maioria de nós isso é um discurso, como você falou, não somos especialistas, né? Muitas vezes a gente é pego de surpresa em situações já graves, né? Então, o que é que você acha que é importante para os pais saberem? E eu vou já complementar com outra pergunta, Hélio. O que é que você acha que a sociedade... Que conselho você daria? Eu não sei se a palavra certa é conselho, porque fica uma coisa meio... Mas assim, o que é que você acha que nós, como sociedade, também deveríamos prestar atenção? Perfeito. Bem, primeiro, em relação aos pais terem esse radar, né?
para saber, olha, realmente meu filho está tendo alguma manifestação alérgica. Claro, ela pode ser uma alergia respiratória, então aquela criança que tem espirros com frequência, porque é muito importante diferenciar um quadro viral, uma rinite infecciosa, que aí vai ter início, meio e fim, geralmente 7, 10 dias a criança melhora, de um quadro de alergia que é persistente. Os quadros de alergia, eles se repetem, geralmente quando se expõe ao desencadeante. Então, a alergia não ocorre em 5, 7 dias e vai embora. São quadros que vão ter repetição na semana seguinte ou no mês seguinte. Então, são quadros que persistem. Isso é importante. Então, o pai e a mãe que vê, observa, ou a criança reclama que espirra muito, coça o nariz, tem obstrução nasal, dificuldade para dormir porque obstrui o nariz, alerta, pode ser um quadro de rinite alérgica. Falta de ar, então o quadro de asma, que a asma também muitas vezes leva um tempo para ser diagnosticada. Então, os pais que notam que a criança tem falta de ar, que precisa às vezes ir na emergência, que isso vem ocorrendo com frequência, ou quando faz atividade física, alerta, pode ser um quadro de asma. A alergia alimentar é um capítulo à parte. Por quê? Porque a alergia alimentar, existem muitos rótulos. As pessoas, elas se auto-intitulam alérgicas. Elas se colocam muitas vezes o rótulo. Eu tenho intolerância à lactose, que é uma intolerância, não é uma alergia. Eu tenho alergia ao leite, porque elas acham que qualquer sintoma pode ser relacionado ao leite. Então, precisa ser esclarecido que a alergia alimentar, sempre que se expõe aquele alimento que a criança é alérgica, ela vai ter reação. Geralmente são reações imediatas, que ocorrem 15 minutos até 1 hora após a ingestão do alimento. Então não existe alergia. Hoje tomou leite, teve uma reação de diarreia. No dia seguinte tomou leite, não teve nada. Não é alergia. A alergia, ela vai sempre se repetir. No caso da alergia alimentar. E a alergia alimentar, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso isola muito as crianças, mais que a alergia respiratória. E aí tem muito preconceito, principalmente na escola, em relação a essas crianças. Bullying também, né? Bullying também. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Às vezes, apoio psicológico, conversar mais com essa família, com a criança. E então, assim, a alergia a gente precisa estar atento. Os pais, os cuidadores, mesmo os padrinhos, tios que convivem, precisam ver, olha, porque às vezes o pai e a mãe convivem com a criança e não tem o mesmo olhar de quem está de fora. Exato, exatamente. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que é muito interessante. Eu faço um tratamento de dessensibilização para aqueles pacientes alérgicos graves. Eu sou o primeiro, sou pioneiro aqui no Rio Grande do Sul. Uau! Eu já tenho 42 pacientes dessensibilizados. E tem uma paciente que ela comentou justamente. Ela é uma paciente que tem alergia a leite, ela foi dessensibilizada. E num dia lá, numa das sessões de dessensibilização que a gente faz aqui no Hospital Moinhos, ela me disse que ela estava, assim, muito feliz que ela estava chegando no final desse tratamento. Ele pode levar 1 ano e meio, 2 anos até, mas geralmente é feito em 6 meses a 1 ano. Ela estava chegando no final do tratamento, ela me disse, eu estou muito feliz, doutor, porque eu vou poder ingerir o leite. E eu disse, pois é, que bom, né? Ela disse, porque eu tenho um coleguinha que teve um dia que ele me trouxe um copo de leite e disse assim, olha, se eu oferecer para ela, ela vai cair mortinha da Silva aqui na minha frente. Ai. Ela é alérgica ao leite. Vamos dar o leite para ela? Meu Deus! E ela disse, o meu prazer maior é poder dizer para ele que eu posso tomar leite, que eu não vou ficar mortinha da Silva na frente dele. Isso é algo fantástico. Assim, vale a pena. Impagável, impagável. E hoje ela já ingere o leite e já tem uma vida social muito maior do que tinha, né, 1 ano atrás. Eu fiquei super curioso. Como é esse processo de dessensibilização? Esse processo é um tratamento que ele é feito durante períodos variáveis, de 6 meses, às vezes até 2 anos. E a gente vai oferecendo o próprio alimento em diluições que podem chegar a 1 para 10 milhões, né? Se faz essas diluições. E como qualquer princípio de vacina, o paciente ele vai criando as defesas para aquele alimento, né? Para aquelas proteínas daquele alimento. Hoje no Brasil se faz principalmente para leite, para ovo,
para trigo e amendoim. E amendoim. Então lá em São Paulo, que é onde é o berço da dessensibilização, na Unicamp, na USP, colegas nossos que iniciaram no Brasil, eles já desenvolvem também para outros alimentos, mas de forma bem específica. Mas os que mais se faz hoje sempre são quadros graves, crianças acima de 5 anos, e é feito todo um preparo para essa dessensibilização, principalmente psicológico. Por que psicológico? Porque tu precisa fazer aderir ao tratamento. Sim, e sim. isso nem todas as famílias estão preparadas. Eu tenho um paciente que eles são de Passo Fundo, eles disseram, doutor, a gente resolveu o que a gente vai fazer. E eu sempre digo para eles, é que nem casamento. Tem o namoro, que é o período que a gente vai, né, explicando, depois tem o noivado, que é um compromisso, e depois assina o termo de consentimento, porque é um tratamento que os pais precisam, né, dar um aval. E aí, então, tem o contrato ali que vai fazer o tratamento. Então, esses pais lá de Passo Fundo, eles disseram, doutor, a gente resolveu fazer o tratamento, vamos assinar o contrato e a gente vai comprar um motorhome e a gente vem a família inteira. Eles deixavam no Shopping Total, ali, vinha a outra menina que não é alérgica, e assim eles fizeram todo o tratamento, e depois no final me deram um quadro com o motorhome e toda a família. Que legal! Isso então é muito gratificante. Meu Deus, eu fico pensando, Hélio, conversando contigo, tem um lado na sua profissão que realmente é extremamente demandante, né? Mas as gratificações que você tem, eu acho que são assim impagáveis, né? Não tenho certeza, né? As poucas que você teve tempo, né, pôde dividir com a gente hoje, já me deixaram arrepiado. Eu fico imaginando o que é um cotidiano desse tipo de recompensa. Eu, como professor, guardadas as proporções, eu sinto isso com meus alunos. Imagina você que está literalmente salvando vidas ou permitindo qualidade de vida. Hélio, a gente está indo em direção ao final do programa, não porque eu quero, mas porque, afinal de contas, o tempo é limitado. E tem mais umas poucas perguntinhas que eu queria fazer para ti. A nossa imunidade, ela pode ser afetada pelas alergias? Perfeito. O que acontece? O processo da alergia, ele é um processo inflamatório. Por exemplo, a rinite é uma inflamação, a asma é uma inflamação, a dermatite atópica é uma inflamação, a alergia alimentar é inflamação do trato digestório. Ou seja, onde tem inflamação, tem porta de entrada. Então, isso pode facilitar as infecções. Tem pacientes que têm, além da alergia, uma baixa imunidade. São várias outras doenças associadas. Mas, em geral, a alergia ela pode ser uma porta de entrada para infecções. Perfeito. Excelente. Hélio, agora, começando, né, na nossa reta final, o que é que você diria para os pais pais, cuidadores, pessoas, né, tios, padrinhos, que lidam com crianças alérgicas, né? O que é que você sugeriria? E eu englobaria dentro dessa pergunta, em relação aos casos graves, né? Assim, indo agora direto a um ponto que provavelmente algumas pessoas podem estar se perguntando, porque vivem isso. Quais são os pontos, especificamente em relação a casos graves, que você acha que merecem que a gente preste atenção? Literalmente no sentido até de prevenção. Certo. Bem, em relação ao que eu diria para os pais, é que é muito importante o esclarecimento. O pai e a mãe, que eles sabem qual é o grau da rinite, qual é o grau da alergia alimentar, daquela dermatite da criança, e tem um plano de ação, eles vão ficar mais tranquilos. E isso é compartilhado não só com o médico especialista, é compartilhado com todas as pessoas que interagem com essa criança. Porque a gente precisa esclarecer para as pessoas, olha, o meu filho, se ele tiver essa reação, eu tenho esse plano de ação, a gente precisa ser comunicado, ele precisa utilizar esse medicamento, e aí isso tudo dá uma tranquilidade. E um aspecto importante é que os quadros graves de alergia, eles geralmente ocorrem em pacientes que os pais, os cuidadores, eles não têm as informações corretas. Dificilmente uma criança alérgica, mesmo grave, tem reações fatais se o entorno, se houver esse plano de ação e principalmente se for indicado a adrenalina autoinjetável, que é um medicamento que deve ser utilizado mesmo por cima da roupa, que é o que salva uma criança numa reação grave.
Se houver esse esclarecimento, se houver todo esse entorno consciente do que deve se fazer, os pais vão estar mais tranquilos, os médicos vão estar mais tranquilos, os educadores, porque existe uma tomada de decisão. E muitas vezes, esses casos que a gente vê na mídia, né, graves, com pacientes que vêm a ter óbito, inclusive, são quadros onde a informação foi muito pouca ou não houve. Então, qual seria o primeiro passo para quem está nos acompanhando e tem filhos alérgicos ou quer saber se os filhos têm alguma alergia? Qual é o primeiro passo para esse plano de ação? Porque depois a gente dá o primeiro passo, os outros vêm como consequência. Sim. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é saber se a alergia ela é leve, moderada ou grave. Porque isso é que define o plano de ação. Perfeito. Existem medicamentos que são antialérgicos que, para casos leves, eles funcionam. Casos que comprometeram 2 sistemas, por exemplo, a criança é alérgica ao leite. Ela ingeriu de forma inadvertida o leite, teve reação na pele, falta de ar, são 2 sistemas. Ela vai precisar ter adrenalina autoinjetável. E assim existe todo esse espectro de possibilidades. E a gente precisa orientar cada caso individualmente. Então, vão ter casos que o antialérgico por via oral é suficiente e vão ter casos que a gente precisa do dispositivo autoinjetável de adrenalina que ainda não temos disponível no Brasil. Eu ia lhe perguntar isso. Como é que a gente acessa esse É um problema de saúde pública, porque esses pacientes, isso que salva a vida de um alérgico grave. E hoje a gente não tem. Então, o que se faz? Os pacientes, eles entram com pedidos para o SUS, para que se tenha esse dispositivo, ou eles compram, importam. Já tem um trabalho, né, para que seja disponibilizado no Brasil. Existe já um fabricante aqui, né, no Brasil, para disponibilizar a partir do ano que vem. Mas ainda não temos no país essa adrenalina autoinjetável, que é o que pode levar a salvar a vida dessa criança até ela chegar num pronto atendimento e ter, né, todos os cuidados necessários. Só para finalizar esse ponto, é que cada pergunta abre tantas outras, né? É uma curiosidade como economista agora. Por que a gente não tem disponível? Realmente assim, ó, as sociedades, tanto de alergia quanto outras sociedades envolvidas com a questão da alergia, isso existe um trâmite já através da Anvisa de muitos anos. Mas o que precisa? Precisa um laboratório que disponibilize, queira comercializar no Brasil. Então é outra questão que é muito burocrática. E política, eu diria. E política. Muito bom, querido. Gente, o professor Hélio, além de professor, de especialista em alergia, pediatra e dessa pessoa extraordinária, sensível, que falando sério, está sendo um prazer estar aqui contigo, ele também se dedica a trabalho voluntário. E antes da entrevista, a gente estava conversando um pouco sobre um instituto do qual o Hélio é fundador, e eu fiquei tão, assim, emocionado com as coisas que o Instituto faz, que eu queria muito compartilhar um pouco com vocês o trabalho do iAlergia. Né, Hélio? Fala um pouco sobre o Instituto iAlergia. Bem, o Instituto iAlergias, ele é um instituto que tem é multiprofissional. É uma ideia que eu já tinha há muito tempo, mas a gente foi se reunindo e as pessoas foram se incorporando a essa ideia. E a gente foi dando as mãos e quando eu convidava um colega, então a gente tem, por exemplo, advogado, tem nutricionista, tem bioquímico, fisioterapeuta, tem várias especialidades, também alergista, pediatra. Então a gente é um grupo que resolveu atuar no terceiro setor, ou seja, a gente lá faz assistência para aquelas pessoas que estão com dificuldades de acesso à saúde. E um exemplo foi nas enchentes, que a gente conseguiu fazer um trabalho magnífico e levar mais de 8.000 fórmulas para pacientes em abrigos, hospitais e mesmo em locais que estavam ilhadas e que precisavam daquele leite especial, porque o alérgico não dá para substituir o leite dele. Ele tem que chegar aonde precisa, né? Então, como a gente estava numa situação emergencial, o Instituto abraçou essa causa
e fomos formando uma rede e parcerias com outros institutos, como o do Malucos do Bem, e fizemos acontecer. Chegamos a 700 famílias e distribuímos 8.000 fórmulas de leites especiais. Fantástico, parabéns, Hélio. Nossa, é incrível ver essas iniciativas. Eu acho que elas fazem uma diferença. Eu acho que são as coisas que realmente fazem a diferença, sabe? Ficando então nesse clima gostoso para encerrar o nosso programa, eu vou te fazer 2 perguntas, Hélio, que eu faço para todo mundo. A primeira delas é, se tu pudesses escolher a manchete do jornal amanhã é sábado, acordando gostoso, tranquilo, que manchete você adoraria ver no jornal? E a segunda, já puxando, o que é que você acha que a gente poderia fazer para tornar o mundo um lugar mais amoroso? Pequenos passos, não precisam ser grandes coisas. Muito bem. A primeira, assim, a manchete do jornal, seja virtual ou físico, né? Eu acho que seria assim: foi declarada a paz mundial, terminaram-se todas as guerras. Fantástico, fantástico. Tá? Muito boa. E a outra é o que se pode fazer, né, para ser melhor. Eu acho que o que a gente pode fazer para ser melhor é o que tu está fazendo aqui. É poder olhar para as pessoas, ter mais encontros presenciais, a gente não pensar só no nosso núcleo familiar, porque, como tu me perguntou do alergias, eu não me sentia completo. Mesmo atendendo do SUS aos alunos lá na universidade, eu me sentia, às vezes, impotente de poder ajudar pessoas que estão totalmente, né, desamparadas. Não só nas enchentes, mas a gente tem como se fossem enchentes diárias, né? Pessoas que precisam de ajuda. Então, eu acho que a gente, tendo mais esse encontro presencial, olhando mais para as pessoas, a gente vai sentir mais e vai poder ajudar mais. E se a gente se ajudar mais, o mundo é melhor, nós temos mais saúde, mais vida de interação e menos isolamento. Porque um dos grandes problemas hoje, né, na humanidade é a depressão, as questões emocionais. Exatamente. Justamente porque não existe essa interação, não existe um comprometimento entre as pessoas, porque assim, não é só o meu núcleo familiar que deve estar bem, eu preciso estar numa sociedade saudável, num ambiente saudável, num universo saudável. Hélio, parabéns, nossa, é inspirador ouvir isso. Falando sério, assim, eu concordo em gênero e grau, e quero aproveitar e falar para a nossa audiência que eu queria estressar 2 pontos que o Hélio falou, que para mim são cruciais. Vamos sair só dos núcleos familiares, né? Vamos sair desse amoroso egoísmo, mas que não deixa de ser um egoísmo, né? E segundo, vamos conviver mais, né? Fora de virtualidades, né? Vamos ver as pessoas, tocar, abraçar, né? Hélio, eu queria te agradecer muito estar aqui. Eu amei essa entrevista. Eu realmente me emocionei muito nessa entrevista. Eu estou saindo uma pessoa melhor dessa entrevista. E assim, você realmente estefanou bastante hoje aqui. É isso que a gente quer, muita estefanada. E para o público, eu deixo um beijo gigantesco e espero vocês no próximo programa.